Bom, seja bem-vindo ao canal da família Zaparoli para mais um vídeo e hoje o tema é Educação de filhos. Educação de filhos, meu amor. Nós pensamos tudo da mesma forma, da mesma maneira? Sim? Não! Claro que não, As gente. pessoas acompanham a gente pelo Instagram e acham que eu e o Guilherme, nossa, nós somos assim, pensamos iguais, queremos tudo da mesma forma e acha, idealiza algo que não é real. Gente, só de Não pensar, é uma pessoa, é outra pessoa, não tem como pensar Educação diferente, cultura diferente. Eu tenho um irmão e tenho uma irmã. Nós somos formados dentro da mesma casa, temos o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, que deu para um, deu para outro, o mesmo contexto de vida, moramos juntos no mesmo tempo. Nunca pensamos iguais, nunca. Cada um é único, né? Então, é importante dizer isso, né? Se você é pai, se você é mãe, vocês vão ter pontos divergentes. Porém, tem um grande porém. Desculpa, e isso é bom. É isso Sim. que, na verdade, faz com que seja rico a educação dos seus filhos, que é um complementando com o outro, aquilo que cada um tem de conhecimento, de educação e tudo mais. Mas tem um grande porém, como eu dizia, né? Existe essa divergência, mas vocês precisam entrar num acordo. Guilherme, como eu vou entrar num acordo diante de uma situação onde ela pensa A e eu penso B? Talvez vai ser o C, não vai ser nem o A e nem o B. Vocês juntos vão encontrar um caminho diferente, porque é muito interessante, né? E aqui a gente se depara muito com isso, tenho certeza que na sua casa também. Na casa da Fernanda era de uma forma, quando ela era criança. Os pais dela a criaram de uma forma. E na minha casa era totalmente diferente. E os meus pais me criaram diferente. Quando nós unimos, é natural que eu traga a referência que eu tive de família e falar, nós vamos fazer desse jeito. E ela traga a referência de família dela e diga, nós vamos fazer desse jeito. Só que isso pode conflitar. E aí você querendo trazer a sua referência de família, ela querendo trazer a referência de família dela, não dá em nada. Então vocês precisam entender que muitas vezes vocês precisam criar a forma de vocês serem família. Então não vai ser nem como ela quer, nem como eu quero, nem como ela foi criada, nem como eu fui criado, mas como nós vamos criar, como nós vamos... É como se um novo ser nasce aqui, né? A família é nem Guilherme nem Fernanda, né? É Guilherme e Fernanda. Então, é uma nova identidade. É importante dizer que talvez você vai ter que abandonar algumas coisas que você trouxe, como história, como memória, como forma de pensar. Talvez você até disse, mas quando eu tiver meus filhos eu vou fazer dessa forma. E ela também é a mesma coisa. E vocês vão criar uma forma nova, criar um jeito novo, encontrar um meio termo, ou um termo totalmente diferente. Mas aquilo que é positivo da história de cada um, é possível replicar, né? Nós fizemos isso. Sim, sem dúvida. Aquilo que foi bom, que a gente viu, nossa, poxa, isso deu certo comigo. E o Guilherme, na história dele, a gente replica e passa isso, né? Não é abandonar totalmente aquilo que os nossos pais fizeram, não é isso. Mas é ter a coragem de entender que não é mais como eu quero, como ele quer, mas como nós vemos que é o melhor. Para isso é importante você estudar. Nós precisamos estudar sobre a educação dos nossos filhos, principalmente na fé. Então, o Catecismo da Educação, por exemplo, que é do Abade, ele é muito recomendado porque ele é como se fosse a Bíblia da educação dos filhos na fé. Ali tem todas as questões que nós podemos trazer sobre a questão de fé, de passar para os nossos filhos. Então, nós precisamos estudar sobre educação também, né? O que é bom para a criança, por faixa etária, por desenvolvimento, para sua socialização, o que é importante, tudo à luz da fé católica. É importante dizer que muitas vezes seus pais até tiveram boa vontade, né? Mas talvez eles erraram. Então, quando você lê, você traz, nossa, meus pais fizeram diferente comigo. Por mais que tenha dado certo, talvez se eu fizer diferente com meu filho vai ser melhor.
Ou talvez você vai confirmar, nossa, que meus pais estavam alinhados, por mais que eles fossem ignorantes, fossem da roça, fossem letrados, fossem cheios de doutorados, eles estavam alinhados com aquilo que é a fé católica. Então vocês precisam buscar o conhecimento para ir construindo dentro de vocês, ou afirmando, ou talvez alterando um pouco aquilo que você trazia como uma idealização de formação. E é importante dizer que, ora, um vai tender mais para a família do outro, o outro vai tender mais para a família de um. Então, vamos supor, né? A Fernanda teve uma determinada situação na família dela que eu vejo que foi carente na minha. Opa, vamos fazer como sua família fazia. Por exemplo, na família da Fernanda, é comum pedir o perdão, pedir e dar o perdão ali, né? Eles se pedem muito. Na minha família era um pouco diferente. Quando a gente brigava, discutia, não tinha esse, ai, me perdoa, né? Nós vivíamos, nós nos perdoávamos, porém não existia o pedido. A verbalização. Nunca fiquei sem conversar com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, nunca aconteceu isso dentro de casa, mas nas discussões que haviam, depois a gente dava um jeitinho, contornava, a gente percebia que o outro estava magoado, tal, então a gente dava aquele jeitinho e daqui a pouco estava tudo bem. Não existia me perdoa, me desculpa. Depois de muito tempo é que meus pais começaram a trabalhar isso conosco, mas eu já era adulto. Tá? Na minha infância não era comum isso. Na vida da Fernanda já é o contrário, né? Sempre foi muito constante isso. Como o contrário também. E aí, assim, na nossa vida nós escolhemos fazer essa forma. Com o nosso filho, nós ensinamos ele desde pequeno. E olha que a tendência, né, do pecado original em todos nós, isso é antropológico. E o que acontece? Ele tem dificuldade desde já de pedir perdão. Ele não gosta. Então é algo que a gente trabalha muito com ele já desde pequenininho. Ele tem 2 anos, o Giuseppe, e a gente fala, filho, precisa pedir perdão. Você fez algo errado, né? Isso aqui não foi legal. Então a gente verbaliza e ele vê a gente se pedindo perdão, né? Amor, você me desculpa, eu errei. Várias vezes ele já viu a gente pedindo perdão na frente dele. Por quê? Nós não somos super-heróis. Eu não sou a Mulher Maravilha e ele é o Superman. Nós somos pessoas humanas, né? Mas nós somos pais que queremos ser suficientemente bons para eles. E o erro, o cometer erro, faz parte da educação. E ele precisa aprender conosco que nós precisamos reconhecer no ato de humildade que nós erramos. E uma coisa que da minha família foi sempre muito natural, que é diferente na família da Fernanda, é o buscar o conhecimento, né? Graças a Deus meus pais fizeram faculdade, são professores, então desde cedo eles nos incentivaram à leitura, ao conhecimento, e na família da Fernanda foi um pouco diferente, né? Então hoje nós trazemos para o nosso filho, nós damos os livros, nós lemos com ele, porque nós queremos incutir nele desde agora o valor e o sabor pelo aprendizado, pelo conhecimento. Então nós encontramos, ora, coisas da história da família dela, ora, as coisas da história da minha família, e ora nós criamos, né? Sim. Olha, não tem, nem na minha, nem na sua. É nosso jeito, de educar, desde a alimentação, a fé, a comportamentos. Então, um exemplo, nosso filho não tem acesso a telas. Então, o Giuseppe, ele não assiste televisão, ele não tem acesso ao celular. Tablet, nada. Desenho. Nas nossas famílias, não era assim, nenhum dos dois, né? Sim. Então, assim, eu fui criada à base do Barney, que é um dinossauro roxo gigante, muito conhecido nos Estados Unidos. Eu fui criada à base de videogame, de Super Nintendo. Então, assim, eu não tive muito acesso, por exemplo, ao ar livre, à natureza, toda essa coisa. Era mais assim, televisão ali, quando veio o celular, já veio o celular, e o Guilherme da mesma forma, desenhos, videogame, filmes, séries. Então é natural, televisão, jogo. E o que aconteceu? Quando eu estava grávida, com 8 meses já ali no final, eu li o livro Educar na Curiosidade, e aquilo assim, foi assim, um divisor de águas. Eu cheguei pro Guilherme e falei, amor, eu não quero que o Giuseppe tenha acesso a telas, eu não quero que ele tenha acesso à televisão, a celular, por um bom tempo da vida dele, por mim assim, até muito tardar na vida dele, até onde eu consegui fazer isso, e por esse motivo. O Guilherme não aceitou de imediato. Não, eu falei, nada a ver. Na minha história, a reação dele foi, você tá louca? Ou por que eu vou privar o menino de assistir um desenho, né? Porque até é educativo, vai ensinar ele isso, vai ensinar ele aquilo. Vai alienar. E aí nós fomos pesquisando, como nós dissemos, do conhecimento,
nós fomos buscar o conhecimento e perceber que é mais prejudicial do que benéfico. Muitas vezes ele vai ensinar sim o A, o B, o C, mas você pode ensinar isso para ele. Você não precisa delegar para uma outra pessoa. O que aconteceu? Na medida em que eu ia lendo esse livro, que é cheio de fontes seguras, testemunhos, é fantástico. Educar na curiosidade e educar na realidade, que é o segundo livro dela, da autora. Eu ia mostrando pro Guilherme, olha isso aqui, amor, lá tem dados da Google, do Steve Jobs, várias coisas. Os caras que inventaram, né, assim, as inovações tecnológicas e os filhos não tinham acesso por causa dos malefícios. E aí nós fomos conversando, e aí o Guilherme foi se abrindo. Só que onde que o Guilherme realmente, por mais que ele não, assim, né, digamos, não acreditasse tanto, mas ele teve um comum acordo comigo. Ele, não, tudo bem, essa parte, então vamos vendo, né? E o que aconteceu? Quando o nosso filho começou com menos de 2 anos, eu acho que ele tinha 1 ano e pouco, a falar, assim, a fala dele foi super desenvolvida, conjugando o verbo, falando inglês, falando português, falando palavras em francês, a socialização dele, a imaginação, a forma como ele brinca, ele ama a natureza, os animais. De verdade, como ele nunca teve acesso, assim, não tem contato, nem faz falta na rotina da nossa casa, porque a nossa televisão fica no nosso quarto e a gente quase não assiste. A gente nem tem tempo, porque a gente tem trabalhado muito, né? Não assiste televisão. E aí o Guilherme foi falando, nossa amor, né, tipo, é isso, que bacana. E aí o Guilherme começou a defender isso. E foi interessante porque a gente ficava assim, nossa, e as nossas famílias? Porque o meu pai é aquele que conversa assistindo televisão, come assistindo televisão. Os pais do Guilherme não é muito diferente. Então, e aí, como é que seria? E o mais legal, a família do Guilherme veio passar 1 semana aqui em casa e vendo o Giuseppe, a rotina dele, o jeito dele, como ele se comporta na mesa. A gente ia pro restaurante, ele nunca teve um tablet, um celular para ficar vendo desenho e comer, jamais. E eles ficaram encantados com a interação, com tudo que eu já falei. E eles foram motivando a gente, meio que apoiando mesmo, né? A minha mãe disse, né, pra mim, uma live, ela acompanha tudo no meu Instagram, ela, filha, que pena que eu não tinha essas informações na minha época, né? A gente não era de estudar, de buscar a formação, meu Deus, né? Eu, mãe, calma, não tem problema, mas para dizer assim, os nossos pais hoje nos apoiam até mesmo em escolhas que a gente fez completamente contrárias. Então, o que é importante na educação dos filhos? O casal está em acordo, comum acordo. Dialogar, cada um colocar os seus pensamentos. Olha, eu penso disso por causa disso, o outro pensa isso por causa disso, e a gente vai fazer o quê? E é importantíssimo começar a pensar sobre isso até mesmo antes dos filhos chegarem. Talvez você vá assistir esse vídeo e os filhos já estão. Então que vocês comecem o quanto antes. O quanto antes. Hoje, se for possível hoje. O que vocês podem mudar hoje na educação dos filhos de vocês, que vai trazer benefícios. Então sentem, conversem, explanem as suas ideias um para o outro, tirem conclusões, então vamos tentar. E é interessante porque assim, algumas vezes nós voltamos atrás. Nós pensávamos, vamos fazer dessa forma. E nós fomos vendo que para a nossa família isso não dava certo. Então, ok, não deu certo, o que nós vamos fazer agora? Não é porque agora nós decidimos e vai para o resto da vida naquela linha. Aquilo que está dando certo, beleza, continua. Aquilo que não está dando certo, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer tudo diferente. É sempre evoluir, é sempre buscar o conhecimento, é sempre mudar, é sempre parar, é sempre pensar. Não é achar que você já está pronto, que ela já está pronta e os filhos vão crescendo a Deus dará. Não, vocês têm que ter uma posição ativa diante da educação. E para finalizar, nós precisamos ser pais orantes. Diálogo com Deus, sintonia com Deus. O Espírito Santo fala no coração dos pais. Nós somos intercessores, nós somos formadores, nós somos educadores dos nossos filhos. E Deus é aquele que é o nosso maior e o mais assim, certo em nos formar, em nos conduzir até mesmo porque a como Deus educar. Quer que aquela criança seja bem formada, né? O maior interesse é de Deus. Mais do que você querer formar bem uma pessoa, Deus quer isso. Então, Ele vai te auxiliar. Então, quando o casal é um casal que tem Deus no centro da sua família, que reza, que escuta, né, a Deus,
esse casal vai conduzir os filhos no caminho certo, que é o caminho da fé, o caminho da religião, o caminho da fé católica. Por quê? Porque nesse caminhar, Deus vai nos conduzindo para a nossa meta, que é conduzir os nossos filhos para o céu. No final da nossa vida, Deus vai nos pedir contas das almas dos nossos filhos. Cadê? E vai falar o nome do seu filho. Então nós queremos, como os pais, dar o nosso melhor para que no final da nossa vida tenhamos a consciência tranquila de que nós fizemos tudo aquilo que nós podíamos para educá-los bem na fé. Então envie esse vídeo para quem você sabe que tem filhos ou que terá filhos, né? Que está namorando, é noivo. Compartilhe, divulgue esse canal para que mais pessoas possam conhecer. Siga-nos nas redes sociais. Inscreva-se e ative o sininho porque nós voltamos com mais vídeos. Deus abençoe.